Welcome back to the show. It's Danny Haifong. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou acompanhado por Syed Mohammad Marangi, professor da Universidade de Teherã, para analisar os últimos acontecimentos. Pessoal, não se esqueçam de clicar no botão de curtir. E também surgiu a notícia de que o Irã está alertando os Estados Unidos de que uma retaliação semelhante a um terremoto está a caminho, em resposta à guerra econômica de Trump. O Irã está advertindo diretamente todos os países do Golfo a não se juntarem a essa guerra econômica e dizendo que atacará toda a infraestrutura energética do Golfo, apoiada pelos Estados Unidos, além de todas as rotas que contornam o Estreito de Hormuz, incluindo Yanbu e Fujairah. Isso foi dito por Mohsen Rezaei, o novo chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Ele disse: "Nossos homens estão prontos para eliminar ativos econômicos americanos na região. Ainda não atacamos empresas americanas na região, e todos sabem que os Estados Unidos têm muitas delas." Então, professor Marangi, vamos começar por isso. Fale sobre o que o senhor acredita que o Irã está planejando em termos de retaliação a essa guerra econômica. Na verdade, ainda não sabemos exatamente o que Trump está planejando. Isso ainda não foi anunciado de forma tão específica, mas o Irã está sendo muito específico, dizendo que ativos petrolíferos dos Estados Unidos e qualquer coisa ligada a eles estão na mesa. Qual é a sua avaliação sobre isso? Bem, muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer. Estamos em guerra e não há cessar-fogo. As pessoas devem ter isso em mente. Não há cessar-fogo entre nós e os Estados Unidos, ou o regime israelense, ou os países que abrigam e ajudam os Estados Unidos nesta guerra. Então os sauditas, os emiradenses, os kuwaitianos, os bahreinitas, os catarianos, os omanenses, até mesmo a Jordânia. Todos esses países abrigam forças dos Estados Unidos. Alguns deles financiam as forças americanas em seus territórios. Por exemplo, os kuwaitianos, os sauditas, os catarianos e os emiradenses. Eles estão pagando por essa ocupação. Portanto, estão ajudando os Estados Unidos a travar guerra contra o Irã de várias maneiras. E, de fato, esses países já travaram 3 guerras contra o Irã, essa coalizão mais ampla. Em 1980, quando Saddam Hussein invadiu o Irã, os Estados Unidos o incentivaram a fazer isso. Os Estados Unidos e o Ocidente apoiaram Saddam e os aliados dos Estados membros na região, esses mesmos países. Deram a ele centenas de bilhões de dólares para matar iranianos. Aquela foi uma guerra de agressão. Depois, no ano passado, quando os americanos e os israelenses realizaram aquele suposto ataque relâmpago, fingiam que estavam negociando com o Irã, mas se preparavam para a guerra. Naquela época, aviões dos Estados Unidos reabasteciam caças israelenses. Todos esses aviões voavam a partir desses países, decolavam desses países, pousavam nesses países e usavam combustível de aviação desses países. E esses países pagavam todas as despesas dos Estados Unidos nessas bases. Então esses países estavam de fato ajudando a agressão do regime israelense. E claro, sim, foram usadas instalações de radar da Turquia ao Kurdistão iraquiano e por toda a região do Golfo Pérsico. E claro, a Jordânia é sempre central para as operações militares e de inteligência dos Estados Unidos e de Israel. Então temos esta guerra, que todos conhecemos porque ela ainda está em curso. No momento, não há cessar-fogo. Esses países travaram 3 guerras contra o Irã. E, portanto, o Irã pode punir qualquer um deles, quando quiser. O Irã pode disparar mísseis agora mesmo contra os Estados Unidos ou contra os regimes que abrigam bases americanas. Todos eles fazem parte desta guerra. É realmente extraordinário ver como nos últimos 6 meses esses regimes fingem ser vítimas. Dizem, por que o Irã está nos atacando? Você também vê algumas pessoas deles na internet, sabe? Na folha de pagamento do Catar, da Arábia Saudita, dos Emirados, dizendo, por que o Irã está cometendo essa injustiça? Mas os mísseis são disparados do território deles. As aeronaves sobrevoam o espaço aéreo deles.
Os aviões de reabastecimento ficam baseados no território deles, usando o combustível deles de graça. E aí eles têm a audácia de reclamar e fingir que não tem nada a ver com isso. E em vez de atacar os americanos, o Irã está atacando eles. Sendo que o Irã destruiu bases dos Estados Unidos por toda a região, mas também os puniu. Na minha opinião, e na opinião da maioria dos iranianos, as forças armadas têm sido muito, muito brandas. The armed forces have been very, very lenient. They have been very kind. Eles têm sido muito gentis com esses países. Caso contrário, a expectativa de muitos iranianos era destruir esses regimes, depois do que fizeram com o Irã, não apenas nesta guerra, mas ao longo dos anos. Então, o Irã tem o direito de reagir agora, porque estamos em guerra, e os Estados Unidos estão conduzindo uma guerra de cerco neste exato momento. Então, ontem à noite, o presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Dr. Mohsen Rezaei, ou Major-General Mohsen Rezaei, ele também tem doutorado em economia, deu uma entrevista longa. Uma entrevista um tanto longa, não tão longa assim. Mas eu aconselharia seus espectadores a lê-la na íntegra, e se alguém a tiver traduzido, ou com IA, a assisti-la na íntegra, porque é uma entrevista muito importante. E acho que os jornalistas no Ocidente e todos os demais deveriam definitivamente vê-la, porque ele deixou claro o que vai acontecer. He's made it clear what's going to happen. So tomorrow, Bessent is going to. Então amanhã, ao que tudo indica, Bessent vai se pronunciar e declarar o que vai acontecer. E como você bem observou, não sabemos qual é o plano. Temos algumas ideias de como isso poderia ser diferente. Por exemplo, de que forma eles podem ter abordado os países vizinhos, Paquistão, Emirados, Arábia Saudita e os outros, o regime do Azerbaijão e a Turquia, para dizer a eles que reduzam a cooperação com o Irã. E é bem possível que esses países resistam até certo ponto e, até certo ponto, cedam. Alguns podem apoiá-los plenamente e outros podem resistir completamente. Por exemplo, Rússia e China vão ignorar os americanos. Eu presumiria que o Afeganistão, o Talibã no Afeganistão, também vai ignorar os americanos. The Taliban in Afghanistan, they will ignore the Americans. And by the way, during the past E, aliás, ao longo do último ano, desde a Guerra de 12 Dias, mas especialmente depois dessa guerra, o Irã vem desenvolvendo rotas terrestres de comércio para a Ásia Central, o Corredor Norte-Sul, para a Rússia, para o Afeganistão e também para o Paquistão. Então essa guerra trouxe esse benefício para o Irã. Muitos dos produtos que antes vinham da China para os iranianos pelo Golfo Pérsico, passando, digamos, por Dubai, agora estão chegando pela Ásia Central. Conversei com pessoas envolvidas nisso e elas disseram que as coisas estão evoluindo. É claro que vai levar tempo para chegar onde precisam chegar. Mas, de qualquer forma, suponho que os iranianos estejam se preparando para essas ameaças que os Estados Unidos vêm fazendo. E qual é o objetivo? O objetivo é estrangular os cidadãos iranianos. É fazê-los passar fome. É um cerco de fome. E isso mostra mais uma vez que o Ocidente coletivo, e de novo quando falamos em Ocidente coletivo, porque às vezes quando eu digo Ocidente ou Ocidente coletivo, tem gente dizendo nós somos contra isso. Quando eu digo o Ocidente coletivo ou o Ocidente, quero dizer as elites políticas, aqueles que estão no comando. Não significa os cidadãos. Sabemos que, de fato, no Irã é amplamente entendido que uma grande maioria dos americanos se opôs à guerra desde o primeiro dia. E essa maioria está crescendo. Então, quando eu digo Ocidente coletivo, é basicamente isso que eu quero dizer. Os iranianos, neste momento, estão explorando o que eles vão fazer. Right now, they are waiting to see what the United States is going to do. And they're guessing that E eles estão imaginando que os Estados Unidos vão ameaçar países ou incentivar países a cortar todos os laços com o Irã. E como eu disse, alguns países vão ignorá-los, mas outros provavelmente vão querer embarcar nisso. O Irã disse que esse ato bárbaro de guerra é uma tentativa de deixar os iranianos sem comida. E eu vi um senador participar de um programa de domingo de manhã durante o primeiro cerco, 3-4 meses atrás, quando ele começou. O cerco em que bloquearam os portos iranianos e que continua até agora, enquanto estamos falando.
Um senador apareceu na TV americana, vangloriando-se de que os iranianos não têm comida e estão com fome. E isso foi repugnante. Isso só mostra mais uma vez como os diplomatas ocidentais, os políticos ocidentais, são repugnantes. Sempre que passo em frente a uma embaixada ocidental, penso que essas pessoas são apenas um bando de criminosos. I think that these people are just a bunch of criminals. But in any case, they represent Mas de qualquer forma, eles representam regimes criminosos, então são criminosos. Portanto, os iranianos vão agir com firmeza. Os iranianos dizem que se qualquer país da região ajudar os Estados Unidos a estrangular o povo iraniano, o Irã vai punir esse país e vai puni-lo severamente. E o Irã vai usar meios militares. Então, digamos que o país esteja no Golfo Pérsico. De uma forma ou de outra, ele ajuda os Estados Unidos. Não poderá exportar uma gota de petróleo, nem pelo Estreito de Hormuz, como você corretamente apontou, nem por Fujairah, nem pelo Mar Vermelho. Nada. Vai acabar. E se tentarem fazer isso, serão severamente punidos. Se os aviões não tiverem permissão para viajar ao Irã, os aeroportos deles serão fechados. Em outras palavras, o Irã com firmeza. In other words, Iran is going to play hardball. This is war. The Americans, just like the 40 days of fighting, Isto é guerra. Americanos, assim como nos 40 dias de combates em que tentaram derrubar o Irã, destruir o Irã, isto é guerra. Então vamos nos defender. Basicamente é isso que o general Reza está dizendo, por todos os meios necessários, como diria o falecido Malcolm X. Basicamente, ele está dizendo, por todos os meios necessários, vamos reagir, porque este é o tipo mais cruel e desumano de guerra que os Estados Unidos estão travando. E só estão fazendo isso porque todo o resto fracassou. A guerra de cerco, o bloqueio marítimo, fracassou. A ofensiva militar contra o Irã fracassou. O Irã não apenas sobreviveu. O Irã derrotou a força combinada dos Estados Unidos, do regime israelense e de seus aliados regionais. Isso é muito significativo. Ele não sobreviveu. Ele os derrotou. That's a big deal. It didn't survive. It defeated them. And it defeated them twice. And it defeated them at siege E isso os derrotou duas vezes. E os derrotou em guerra de cerco. E forçou Trump a assinar o memorando de entendimento, assinar pessoalmente. Então agora estamos de volta à guerra. E o Irã não vai pegar leve. Então o que isso significa? Significa que se Trump estiver falando sério sobre essa política, acho sim que ela vai causar colapso, mas não no Irã. Vai levar ao colapso do Kuwait, dos Emirados, do Catar, do Bahrein, da Arábia Saudita. E isso pode continuar, quer dizer, se Baku decidir bloquear a rota entre o Irã e a Rússia, então o Irã poderia facilmente destruir as instalações petrolíferas de Baku e impedir que eles exportem mais petróleo para o regime israelense através da Turquia. Porque a maior parte do petróleo do regime israelense passa pela Turquia, mesmo no momento em que há ameaças de ambos os lados entre os dois. A Turquia é o principal transportador de petróleo para Israel, e grande parte desse petróleo passa por Baku, ou vem de Baku, se não me engano. Então, de qualquer forma, se algum país participar disso, o general Rezaei diz que nós vamos punir esse país. Ele diz que primeiro vamos conversar com eles, mas se eles não recuarem, então vamos puni-los. E ele também disse que até agora nos abstivemos de destruir ativos dos Estados Unidos na região, mas isso vai acabar. Então, vocês atacam nossa economia, tentam estrangular nosso povo, e nós vamos destruir seus ativos. Então eu acho que o Irã pode, na verdade, ser muito mais duro desta vez do que foi na Guerra de 40 dias. E eu não tenho dúvida de que os Estados Unidos vão fracassar. Mas o que eu acho que provavelmente vai acontecer, se Trump levar isso a sério, se ele não arreglar, como vocês dizem nos Estados Unidos, é que estamos caminhando para um colapso econômico global. E já estamos vendo sinais de instabilidade econômica. Eu sei que você fala muito disso no seu programa, com economistas. Mas, muito resumidamente, a situação vem piorando há muitos anos, por causa das guerras intermináveis, do neoliberalismo e de tudo isso. Mas agora vemos indícios de uma economia à beira do colapso. O iene está em apuros. Yen is in trouble. The bond market is in trouble. And then
O mercado de títulos está em apuros. E aí, Dani, uma coisa que eu não vi ser discutida de forma alguma é o fato de que os governos, os regimes do Golfo Pérsico, têm enormes quantias de dinheiro nos Estados Unidos, em títulos e ações, em ativos bancários, em suas contas bancárias. Esses governos já não estão ganhando muito dinheiro. Estão ganhando muito pouco e estão em sérios apuros, especialmente porque consomem uma grande parte de sua riqueza para sustentar seus estilos de vida, para manter sua imagem, para que Dubai seja Dubai, Doha seja Doha e assim por diante. Então eles vão precisar do dinheiro de volta. Vão ter que vender títulos, ações e ativos só para sobreviver. Mas, se essa guerra continuar, e eu não acho que os americanos vão deixá-los fazer isso, não acho que os americanos vão deixá-los vender seus títulos, não acho que esses países voltarão a ver a maior parte dos seus títulos, mas de qualquer forma, esses países vão precisar de enormes quantias de dinheiro, e nas próximas semanas e meses vai ficar muito pior, muito pior, muito pior do que era antes. E eu não acho que eles consigam se sustentar por mais tempo. E eles vão começar, e já não estão mais enviando, porque em circunstâncias normais, venderiam seu petróleo, seu gás natural, seus fertilizantes, seu hélio, seu enxofre e assim por diante. E alumínio. E então, grande parte dessa riqueza iria para comprar mais títulos, comprar mais ações ou investir nos Estados Unidos. Trump, na verdade, esperava que eles investissem trilhões de dólares em seus projetos de inteligência artificial. Isso não vai acontecer. Isso chegou ao fim. Mas o contrário terá de acontecer. Esses países, para sobreviver, vão precisar vender todos esses ativos só para continuar existindo. Não vejo os americanos permitindo que façam isso. Mas, se permitirem, a NSS vai criar uma crise e ajudar a provocar uma crise no mercado de títulos. Os não querem mais se envolver. Eles precisam proteger sua moeda. Os chineses já estão saindo. Esses países não estão mais contribuindo com nada, e isso vai ter que ser revertido aos poucos ou não. Esta é uma situação muito ruim para Trump, e não tenho dúvida de que os iranianos estão de olho nas eleições de meio de mandato. E se as coisas piorarem para os Estados Unidos nos próximos 2 meses e meio, e, pelo que o general Reza está dizendo que vai acontecer, elas certamente vão piorar. Então acho que Trump vai perder feio as eleições de meio de mandato. Provavelmente vai perder o Senado também, se as coisas continuarem assim. E então, para dizer o mínimo, as prioridades dele terão que mudar depois de novembro. É para dizer o mínimo. Ótimas observações, professor Morandi. E você mencionou países que serão punidos por colaborar com os Estados Unidos. Mesmo agora, com as discussões sobre um possível, e acho que o que algumas pessoas estão dizendo, se perguntando, é se o governo Trump vai tentar algum tipo de, entre aspas, bloqueio terrestre, ou seja, tentar fazer com que esses estados do Golfo cortem relações com o Irã, a ponto de até mesmo transportar mercadorias pela região, ficar muito difícil para o Irã. Mas, mesmo com essa conversa de o Irã agir em seu próprio interesse e atacar esses países, se eles fizerem isso, e também ativos petrolíferos dos Estados Unidos no caminho, o Catar está aqui, fechando um acordo com os Estados Unidos sobre navios-tanque de reabastecimento. São exatamente os tipos de navios-tanque de que os Estados Unidos precisam para conduzir operações hostis. Isso significa que o Catar é, obviamente, um desses países que colaboram com os Estados Unidos. E o Irã disse, isso também estava circulando, pela IRIB News, tenho certeza de que o senhor ouviu, professor Morandi, que o chefe militar iraniano acabou de visitar uma instalação secreta subterrânea de mísseis balísticos e declarou que há um grande aumento na produção em tempos de guerra. A qualidade é maior, as capacidades são maiores e o volume aumentou muito. Na prática, o Irã tem as capacidades e os meios para atacar. Portanto, não é só conversa. Isso me faz perguntar, professor Morandi,
Qual seria exatamente o objetivo dessa campanha de fome? Não é como se as sanções fossem novidade para o Irã, mas os Estados Unidos tentarem escalar isso de uma forma mais direta parece suicídio. E os sinais estão todos aqui, nos Estados Unidos e no Ocidente. Os preços da gasolina não estão caindo. O diesel está caríssimo. O galão de diesel custa quase $6, até nas regiões mais baratas. É uma crise por um fio. Isso poderia levá-la além do limite. O que o senhor pensa sobre isso? This could push it over the edge. Your thoughts on this? Well, it's a desperate stab in the dark. Bem, é uma tentativa desesperada às cegas. É um golpe cruel às cegas, dirigido contra mulheres e crianças. E isso não deveria nos surpreender, porque foi isso que fizeram com a Síria. Destruíram a Síria. Levaram a Síria à fome por meio da Lei César, para esmagar a população e basicamente preparar o terreno para a implantação de um regime da Al-Qaeda em Cuba ou na Venezuela. E claro, Trump mencionou Cuba e Venezuela quando falou, acho que na sexta-feira. Então, os exemplos são esses dois países, mas o Catar e os outros são extremamente vulneráveis. Lembrem-se, eles não têm nada além de petróleo e gás. Nada. O Irã é praticamente autossuficiente na agricultura. Se chove bem, então é autossuficiente. If there's a good rain, then it's self-sufficient. If it's not a good rain, then they have to import. Se não chove bem, eles precisam importar quantidades consideráveis de alguns produtos. Este ano foi bastante bom. Não foi ótimo, mas foi bastante bom. Então o Irã não precisa importar muita coisa. O país é autossuficiente e muitas pessoas trabalham no setor agrícola no Irã. Por causa das sanções, o Irã tem sua própria base industrial nacional. Produz muitos dos seus próprios produtos. Se você for a qualquer supermercado no Irã, quase tudo é iraniano. Há muito pouca coisa de outros lugares, a menos que você vá a um supermercado de alto padrão, em bairros ricos, onde algumas pessoas fazem questão de ter seus chocolates importados, seus cornflakes, ou seja lá o que for de que gostem. Cornflakes or whatever it is that they like. But still, most of the goods there are Iranian too. Mas ainda assim, a maior parte dos produtos ali também é iraniana. Mesmo em outros bairros, eles também têm essas coisas. Mas de qualquer forma, em sua maioria, são produtos iranianos. Você vai às lojas e a maior parte das coisas é produzida no Irã. Isso não quer dizer que, e isso se deve em grande medida às sanções, mas também à mentalidade dos revolucionários de desenvolver uma base industrial própria e ter independência em relação aos produtos agrícolas. Isso também faz parte do modelo revolucionário. Não há dúvida de se os Estados Unidos forçam essa guerra, é agora de fato mais difícil. And it has an effect that it will make life more difficult. But US proxies, for example, in Qatar, which you Mas os aliados dos Estados Unidos, por exemplo, no Catar, que você mencionou, o Catar entraria em colapso se o Irã dirigisse sua ira contra o regime. Não tem nada, só tem gás. E se o Irã destruir as instalações de fornecimento de gás com alguns, sei lá, umas 2 dúzias de mísseis, ou digamos umas 2 dúzias de mísseis e algumas dúzias de drones, acabou. Volta a estaca zero. Não sobra nada. E o mesmo vale para todos os outros países da região do Golfo Pérsico. Cada um deles são apenas desertos com petróleo e gás. Então, os americanos estão colocando esses países em risco. E eles, é claro, como não têm independência, nem soberania, nem dignidade, nem honra, obedecem aos Estados Unidos. Eles sabem que os americanos estão arrastando eles pelo inferno. Eles temiam o colapso de seus regimes durante a Guerra de 40 dias. E eu disse isso no seu programa, em várias ocasiões. Se os regimes dos Estados Unidos e de Israel atacassem a infraestrutura crítica do Irã, o Irã destruiria a infraestrutura crítica deles. E eles sabiam que se isso acontecesse, seriam eliminados. Todo mundo teria de ir embora. E essa é provavelmente, quase com certeza, a razão pela qual os Estados Unidos não seguiram, no fim das contas, nessa direção. Porque seriam os grandes perdedores. Porque todos os seus aliados na região seriam destruídos. Isso provocaria um colapso econômico global e teria consequências devastadoras para a economia dos Unidos. E o que está acontecendo agora é parecido com aquilo.
porque o Irã disse que vai lidar militarmente com esses países. Se eles participarem dessa guerra contra mulheres e crianças, o Irã vai retaliar militarmente. E se os americanos quiserem atacar o Irã vai retaliar contra eles. O Irã está preparado para a guerra. E você mencionou uma palavra muito importante quando descreveu o vídeo. Aquilo era uma instalação, não uma base. Não era uma base de drones ou de mísseis. E como eu dizia desde o início da guerra, o Irã tem fábricas subterrâneas, tem pesquisa e desenvolvimento, tem fábricas de mísseis e drones. Está produzindo mísseis e drones muito mais rapidamente do que os americanos conseguem produzir mísseis ou sistemas antimísseis. E não há nada que os Estados Unidos possam fazer a respeito, porque essas bases subterrâneas existem por todo o país, assim como as bases subterrâneas de mísseis e de drones e as estruturas de comando e controle. Não há nada que os americanos possam fazer a respeito. Então, a cada dia que passa, o Irã avança militarmente à frente dos Estados Unidos. Enquanto os americanos quebram a cabeça tentando descobrir como ampliar seus sistemas de defesa aérea, os iranianos estão produzindo novos mísseis com capacidades melhores. Especialmente porque, durante a guerra, os iranianos aprenderam muito. E vimos a diferença entre a promessa verdadeira 2 e a 1, depois entre a promessa verdadeira 3 e a 2, e então entre a 4 e a 3. E então começou essa guerra de 13 dias com os americanos, depois que o memorando de entendimento foi rasgado. Trump violou o memorando e, no fim das contas, acabou com tudo. Quando ele reiniciou a guerra, vimos que os mísseis e drones iranianos eram ainda mais devastadores do que durante os 40 dias de combates. Então, os iranianos vêm desenvolvendo suas capacidades militares nesse período, avançando rapidamente. Isso não vai acabar bem para os Estados Unidos. Eu não gosto de guerra. Não gosto de guerra de cerco. Não quero que ninguém se machuque ou morra. Mas se Bessem realmente for conduzir algum tipo de guerra de cerco sinistra contra o Irã, acho que o colapso econômico global será muito rápido. O que o senhor acha, professor Marandi, dessas informações? Há algumas circulando sobre isso que são um pouco contraditórias, ou talvez, na verdade, estejam alinhadas. Mohammad Ghalibaf diz que vários países do Golfo estão enviando mensagens privadas ao Irã, dizendo que querem uma estrutura de segurança independente com o Irã, sem o envolvimento dos Estados Unidos. E também há relatos de que o Irã pode ter sido convidado para esse chamado Pacto de Segurança de Meca entre Turquia, Paquistão e quem era o terceiro? Arábia Saudita. Quais são as suas opiniões sobre isso? Alguma verdade nisso? E se houver, quero dizer, os estados do Golfo se articularem para estabelecer um acordo de segurança independente com o Irã, minaria diretamente esses planos de usar o Golfo não apenas como um posto avançado militar, algo que foi destruído pelo Irã, mas também como um posto avançado para a guerra econômica. O que o senhor acha disso? Bem, se esses países sobreviverem, no fim das contas é isso que eles terão de fazer, porque os Estados Unidos não serão mais tolerados no Golfo Pérsico. Suas forças armadas simplesmente não terão condições de operar ali. O Irã não vai permitir. Então eles ainda são representantes dos Estados Unidos. Lembrem-se, foram os Estados Unidos que colocaram essas famílias no poder, os britânicos e os americanos. Eles as mantiveram no poder. E são países onde você não pode criticar a família governante. No Catar, você não pode criticar o líder. O mesmo acontece nos Emirados e na Arábia Saudita. E sabe, no Ocidente eles gostam de chamar o Irã de ditadura. No Irã você pode dizer o que quiser. Quer dizer, eu me lembro de antes da guerra. Havia todas aquelas centenas de veículos de mídia em persa, financiados no Ocidente, sediados no Ocidente, fossem emissoras de TV, mídia online ou canais no Telegram. Enfim, todos esses milhares, muitos e muitos milhares de pessoas, dezenas de milhares de iranianos, trabalham nessas muitas formas diferentes de veículos de mídia no Ocidente, em língua persa.
Então, antes da guerra, eles diziam dia e noite que os líderes do Irã tinham fugido e que o Ayatollah Khamenei, o mártir, tinha fugido para, sei lá, Moscou ou algum outro lugar, não sei. E eu me lembro de algumas pessoas, os liberais ingênuos pró-Ocidente, dizendo, fulano ele foi para Moscou. Quer dizer, eles falavam todo tipo de absurdo. Eles continuam dizendo todo tipo de absurdo. Mas o setor liberal da sociedade iraniana, ou a classe liberal, digamos, a classe liberal pró-Ocidente, se dissolveu em grande medida depois desta guerra, porque as pessoas acordaram para a realidade do Ocidente. Quero dizer, não foi só Trump. O Ocidente coletivo apoiou o ataque dele ao nosso país. O Ocidente coletivo apoiou a guerra de cerco que ele conduziu. Ninguém o condenou por matar 168 crianças, intencionalmente na escola de Minab. Nem por matar aquelas meninas, adolescentes que estavam jogando vôlei. Ou quando bombardearam os hospitais nesta última batalha, nesta ofensiva de 13 dias. Bombardearam o Hospital Oncológico Infantil em Avaz ou o Hospital Gandhi, em Teherã. Or the Gandhi Hospital in Tehran. I mean, the crimes committed by the United States. Quero dizer, os crimes cometidos pelos Estados Unidos e pelo regime israelense são, enfim, daria para falar disso para sempre. Mas se você for a Gaza, isso parece pequeno. Ninguém no Ocidente protesta contra isso. Não, você não vê parlamentares no Ocidente assinando cartas de condenação. Você não vê intelectuais no Ocidente assinando essas cartas de condenação. Na verdade, eu vi algo no The Guardian, quando estavam tentando condenar o Irã. Isso mostra o quão desprezíveis e comprometidos são alguns desses chamados intelectuais. Mas de qualquer forma, e repito, já disse isso muitas vezes e volto a dizer, as pessoas deveriam ler sobre o Irã. E de novo, eu aconselho as pessoas a comprarem o livro Going to Tehran, dos Leverett. Leiam livros, leiam sobre o Irã, entendam o Irã, para que possam enxergar além da propaganda. As pessoas que escreveram esses livros foram, na prática, punidas pelo que diziam, pelo que escreviam. Elas estavam entre as elites de suas sociedades e foram deixadas de lado por causa do que escreveram, porque elas simplesmente, as elites não as toleravam. Mas, de todo modo, esses parlamentares, na Bélgica, na Holanda ou na Noruega, nenhum deles estava condenando os Estados Unidos. Você não via jornais condenando os Estados Unidos. Então as pessoas no Irã perceberam isso. Muitos dos liberais que costumavam formar suas opiniões políticas, não quero dizer todos, mas alguns deles, com base em veículos como The New York Times, The Washington Post, CNN e por aí vai. E então, quando estavam sob ataque, quando o país deles estava sendo bombardeado, eles viram a narrativa, assistiam à TV por satélite em casa e viam como essas pessoas basicamente apoiavam o ataque. Elas odiavam o Trump, mas apoiavam o ataque. Então a classe liberal no Irã, a classe liberal pró-Ocidente, também praticamente desapareceu, em grande parte. Mas de qualquer forma, a questão é que esses países são ditaduras. São regimes autoritários controlados por famílias e o Ocidente os instalou. Eles não vão se afastar do Ocidente, vão continuar com o Ocidente. Os filhos deles vão para lá, as famílias passam férias lá, eles levam a riqueza do país. Tem palácios no Ocidente, apartamentos caríssimos em Nova York e em alguma cidade onde vão passar férias. E claro, muitos deles estão comprometidos. Vimos nos arquivos Epstein alguns nomes desses regimes do Golfo Pérsico. Então, embora quisessem algum tipo de acordo de segurança com o Irã, neste momento simplesmente não têm essa coragem. Em particular, eles vão dizer aos iranianos, quer dizer, não estamos felizes com isso. Veja o que os Estados Unidos fizeram conosco. Arruinaram nossas economias e tudo em nome de Israel. E eles não se importam conosco. Mas ainda assim, não vão fazer nada a respeito. Como você apontou, o Qatar vai continuar comprando armas dos Estados Unidos. Basicamente, isso são subornos.
é para que os americanos não se livrem deles, não os derrubem. Então eles têm de continuar pagando. O que esses países fizeram com todas aquelas capacidades militares que compraram ao longo das últimas décadas contra o Irã? Eles não conseguiram se defender. Não conseguem se defender nem do Iêmen. Como poderiam se defender do Irã depois de gastar todo esse dinheiro? Por quê? Porque esse dinheiro foi gasto em propinas e para agradar o governo dos Estados Unidos, tanto entre as elites ocidentais quanto em propinas entre os príncipes e as elites daqui. Então, quanto ao segundo ponto, esses países não podem se afastar. Você mencionou o que mais você disse? They can't tilt away. You mentioned, what else did you say? You mentioned the second point as well. Oh, the Você também mencionou o segundo ponto. O agrupamento, os sauditas, o Paquistão e a Turquia. Eu ouvi dizer, não sei pessoalmente, que um deputado afirmou que o Irã recebeu um convite. Mas ontem à noite, o presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, naquela entrevista que mais uma vez aconselho as pessoas a ler ou assistir, disse: não sabemos o que é isso, precisamos ver do que se trata. Mas isso, sabe, tudo isso levanta muitas questões, porque o Paquistão tem suas próprias prioridades. A Arábia Saudita tem prioridades diferentes, e a Turquia tem suas próprias prioridades. E cada um deles está olhando para esse acordo de um ângulo diferente. Esse acordo não foi assinado durante as primeiras semanas do genocídio em Gaza. Já se passaram 3 anos e agora eles estão assinando isso. Então, obviamente, não tem nada a ver com Gaza. Não aconteceu quando o regime israelense estava tomando o sul da Síria. Portanto, claramente não foi assinado para proteger a Síria. Não foi assinado quando o regime israelense atacou o sul do Líbano e continua fazendo isso. Então, não é sobre o Líbano. Não foi assinado quando os americanos e os israelenses atacaram o Irã, mas foi assinado depois que os sauditas bombardearam o Iêmen. E lembrem-se, o Iêmen era o único país ao lado do Irã, o único país que apoiava os palestinos. Eles tinham sobrevivido a uma guerra genocida, em que todos esses países da região apoiavam a Arábia Saudita e, naquela época, os Emirados, contra o povo do Iêmen. O Ocidente coletivo os apoiava, da Austrália ao Canadá, e eles fracassaram. Mas o Iêmen, apesar de tudo isso, depois bloqueou o Mar Vermelho para impedir o genocídio em Gaza. Enquanto todos os outros colaboravam com Israel, transportando petróleo, comprando gás ou fazendo comércio, o Iêmen bloqueou o Mar Vermelho e os americanos fizeram guerra contra o Iêmen. Então, isso foi assinado logo depois que os sauditas bombardearam o Iêmen, porque os sauditas não queriam que o bloqueio fosse suspenso. Um avião iraniano de passageiros, com uma tripulação comum de homens e mulheres, estava prestes a pousar no aeroporto do Iêmen, o aeroporto internacional de Sanaa. E eles bombardearam esse aeroporto. Então, o momento disso, vocês sabem, todos os seus espectadores podem interpretar como quiserem. Mas teremos que ver como as coisas evoluem, independentemente de quais sejam os objetivos da Arábia Saudita. Teremos que ver como a situação se desenrola nas próximas semanas e meses. Agora, temos algo muito, muito mais importante. Uma nova tentativa de matar o povo iraniano de fome. E o Irã certamente protegerá seu povo. Se esses países, se os sauditas ajudarem os americanos ou não, isso determinará o destino da Arábia Saudita. Se os Emirados ajudarem os americanos, isso determinará o destino deles. Se Baku fizer o mesmo, se qualquer um fizer o mesmo, então pagará o preço. No caso do Irã, como você pode confiar em um grupo de vigaristas? É assim que muitos desses países operam há tanto tempo. Vigaristas que atuam sob uma força muito maior, que são os Estados Unidos. Especialmente no caso da Arábia Saudita e da Turquia. O povo do Paquistão é realmente extraordinário, é realmente fantástico. O Paquistão tem muitos problemas internos e muitos problemas com os seus vizinhos. A Turquia, seu povo é muito pró-Palestina, assim como o povo do Paquistão, muito pró-Palestina. E eu não vi pesquisas a esse respeito,
mas tenho certeza de que se perguntassem às pessoas na Turquia sobre transportar petróleo para o regime israelense, as messetunat India, que me interrompido imediatamente. De fato, o presidente Raisi estava vivo. Houve aquela cúpula extraordinária em Riad, com os líderes dos países islâmicos. For the leaders of the Islamic countries. And President Raisi spoke to E o presidente Raisi falou aos líderes dizendo: cortem os laços com o regime israelense. E um país, não quero dizer qual é, mas um país disse: se todos os outros fizerem isso, eu farei também. Alguns países nem sequer disseram isso, mas nada aconteceu. E então esses países, é claro, foram e se juntaram ao Conselho da Paz. E desde que esse Conselho da Paz foi criado, pelo menos 1.400 palestinos foram assassinados. E o genocídio continua. E muitos outros morrem por causa de doenças, pela falta de remédios, porque alguns bebês têm necessidades específicas. E os israelenses os impedem de receber o que precisam, porque querem que eles morram. Então, pessoas comuns, muitas pessoas poderiam viver 80, 90 anos, mas vão morrer aos 20 e poucos, porque não conseguem tomar um medicamento específico. E mais uma vez, os israelenses fazem isso de propósito. Eles querem exterminar a população. Mas esse Conselho da Paz não fez absolutamente nada. Já as pessoas da região são completamente hostis. São totalmente hostis ao regime israelense, exceto as pessoas que estão na folha de pagamento. E muita gente está na folha de pagamento. Esses takfiris salafistas, wahhabitas e alguns outros chamados intelectuais que sabe como funciona. Well, I wanted to ask you about this. Sim. Bem, eu queria perguntar sobre isso, professor Morandi, em termos de como o Irã também responde à guerra econômica. Porque, como temos conversado, a guerra econômica não é novidade para o Irã. Tenho curiosidade de ouvir seus comentários sobre isso. Há reportagens na mídia do Azerbaijão dizendo que Irã e Rússia estão perto de assinar um contrato para a ferrovia Rasht-Astara, que é uma ferrovia fundamental no corredor internacional de transporte norte-sul. O documento já foi finalizado e deve ser assinado em breve por representantes do Irã e da Rússia, segundo a IRNA, a agência de notícias iraniana. Então, quais são seus comentários sobre isso? Como esse tipo de acordo enfraquece as tentativas dos Estados Unidos de isolar o Irã? Porque muitos convidados que vieram ao programa disseram que o Irã, na verdade, não está isolado de forma alguma. E que projetos como esse, além de outros projetos de infraestrutura, você também mencionou a China, mostram que esses corredores estão sendo abertos e se expandindo a cada semana, a cada ano. O que você pensa sobre isso, Hani? Bem, o Irã tem 15 vizinhos e tem o Mar Cáspio. Então o Irã tem muitas opções. Mas é claro, a guerra econômica tem um custo alto. Os iranianos estão sob sanções de pressão máxima há muitos anos. E isso teve um impacto. O Irã está sob essas sanções há muito mais tempo que a Rússia. E quando a Rússia finalmente foi sancionada, os russos foram ao Irã e os iranianos basicamente deram a eles um curso de treinamento, vários cursos diferentes, sobre como lidar com as sanções. Então os russos não precisaram aprender da maneira mais difícil. Eles aprenderam com a experiência iraniana. Mas o Irã sofreu muito com as sanções de pressão máxima. E se Trump está falando sério sobre fazer isso, independentemente de como o Irã vai responder, isso vai tornar tudo mais difícil. Mas os corredores do Irã estão se expandindo. Este corredor específico é muito importante. Ele não vai ficar pronto da noite para o dia. E o avanço tem sido lento. Um dos motivos é que toda a parte norte do Irã é coberta por florestas, e há florestas ao longo do Mar Cáspio. E essa rota ferroviária precisa passar por áreas montanhosas e florestas. Algumas dessas áreas também são propriedades privadas, como certos terrenos, terras agrícolas ou algo do tipo. E o governo precisa comprar essas terras, o que é muito caro. Por isso, houve atrasos. Mas pelo que sei, o governo agora já comprou todas as terras necessárias para a ligação ferroviária.
that is necessary for the railway link. So yes, when this is finally completed, it will bring about a Mas sim, quando isso finalmente for concluído, vai provocar uma transformação profunda nas relações econômicas entre Rússia e Irã. E claro, como eu disse, os corredores entre o Irã, a Ásia Central e a China estão crescendo. O corredor que passa pelo Talibã, quer dizer, pelo Afeganistão, atravessa um país terrivelmente pobre. É um país quebrado. Mas esse corredor está sendo desenvolvido. O mesmo acontece no Paquistão, apesar dos problemas que o país enfrenta. Então, o mundo está mudando e o Irã está se integrando à Ásia. E esse é o lado positivo de tudo isso. O Irã está sendo levado a se integrar mais com seus parceiros naturais na Ásia Central e no leste asiático. Mas ainda assim, os americanos estão travando essa guerra econômica com a intenção de colocar o povo iraniano de joelhos. Isso é algo muito sério, e a resposta iraniana vai ser muito séria. E deixe-me voltar um pouco à história. Quando os americanos começaram essa guerra econômica contra o Irã, quer dizer, ela começou desde o início da Revolução. As sanções foram crescendo ao longo do tempo. Mas Obama, em certo momento, impôs sanções de pressão máxima. Muita gente acha que isso começou com Trump. Começou com Obama. E ele a chamou, acho eu, de sanções brutais. And he called them, I think, brutal sanctions. So he wanted to brutalize the Iranian population. Então ele quer brutalizar a população iraniana. O Irã passou por tempos difíceis, mas naquela época a única opção realista do país era tentar desenvolver sua base industrial, diversificar sua economia e encontrar novos parceiros. E naquele tempo, a Rússia e a China ainda eram mais fracas do que são hoje. Estavam em ascensão, mas não estavam onde estão agora. Então, as opções do Irã eram limitadas. Aí, quando Trump retomou as sanções de pressão máxima, durante alguns anos, nós não conseguimos exportar petróleo. Então vivemos alguns anos sem exportar petróleo. Acho que eram exportados 100 mil barris por dia, mas o Irã não estava ganhando dinheiro. Eram os chineses que realizavam, acho eu, projetos no Irã e levavam o petróleo em troca. Então, o Irã não estava ganhando dinheiro nenhum com aquele petróleo. Nós já sobrevivemos a dificuldades no passado. E sobrevivemos alguns anos sem exportar petróleo algum. Depois, quando o presidente Raisi chegou ao poder, ele começou a exportar petróleo. E gradualmente, até o momento em que ele morreu ou foi martirizado, eu ainda não sei ao certo o que aconteceu, o Irã estava exportando no máximo. Estava produzindo e exportando petróleo, e exportando todo o petróleo que conseguia tirar do solo e que não era consumido internamente. Então, nós temos essa experiência. Tanto no caso de Obama quanto no de Trump, o Irã viu outra opção a não ser se reorganizar, se reorientar, se desenvolver. Desta vez, o Irã tem opções, porque estamos em guerra e não há cessar-fogo. E esses países ajudaram e continuam ajudando os Estados Unidos, então serão punidos. E se cooperarem com os Estados Unidos, serão devastados. Então o Irã, sabe, não se trata apenas de sobrevivência e de desenvolver rotas terrestres alternativas, não. Desta vez, o Irã vai revidar, e vai revidar com muita força. E antes mesmo de esta rodada começar, já estamos vendo, como eu disse antes, o mercado de títulos muito instável. E o Tesouro dos Estados Unidos está, na prática, perdendo o controle do mercado de títulos. Isso não quer dizer que ele vai entrar em colapso, que a economia vai entrar em colapso amanhã. Mas a situação não é boa para os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos estão vulneráveis, e seus representantes por procuração estão profundamente vulneráveis. E os iranianos sabem disso. E aí você tem, como eu disse antes, as eleições de meio de mandato. Os iranianos estão de olho nessas eleições. Então, essa não é uma situação ideal para os Estados Unidos. Sim, eles podem prejudicar o Irã, assim como prejudicaram o Irã durante os combates. Enquanto você e eu conversávamos, eu me lembro de algumas ocasiões em que eles estavam bombardeando Teherã enquanto falávamos. E quando bombardeiam Teherã, matam crianças, matam famílias, destroem prédios,
Destroem casas, destroem hospitais, destroem instalações públicas. Sim, eles causam danos. Mas no fim das contas, perderam a guerra. Então o que Trump está planejando fazer, se levar adiante, certamente vai causar danos. Mas o Irã está determinado a derrotar Trump. Well, speaking. Yeah, Bom, falando do mercado de títulos, professor Morandi, não sei se o senhor viu os comentários do Trump sobre isso, mas há um desdobramento contraditório acontecendo aqui, que, na minha opinião, revela um nível de desespero por parte do Império neste momento. Veja o que Trump disse sobre o mercado de títulos. Here's what Trump said on the bond market. Você orientou o secretário Bessent a intervir no mercado de títulos? Não, de jeito nenhum. Não, ele é um homem muito capaz. Ele quis fazer isso. Ele é muito bom nisso. Ele tem muito jeito, uma habilidade natural muito boa para os títulos e os juros. E ele fez isso. E o mercado de títulos dos Estados Unidos se recuperou mais então. Você conversou com ele sobre outro tipo de intervenção? É algo que ele vai fazer? Temos muitos tipos de intervenção. Essa é uma delas. A intervenção definitiva são as nossas forças armadas. E se tivermos que usá-las, vamos usar. So, apparently the United States is going Então, aparentemente, os Estados Unidos vão usar os militares para intervir no mercado de títulos, para bombardear o mercado de títulos. O que pode ser difícil, professor Morandi, porque ao contrário do que Trump está dizendo, e da fantasia em que talvez o governo dele esteja vivendo, segundo um general de 4 estrelas, o agora aposentado general Barry McCaffrey, os Estados Unidos perderam o acesso a 15 bases no Golfo Pérsico durante esta guerra. Então, essencialmente não tem acesso militar no Golfo Pérsico. no access in the Persian Gulf Yeah, militarily. the whole what he said doesn't make sense. What does he mean? Mas tudo isso, o que ele disse não faz sentido. O que ele quer dizer com os militares? Tipo, o que os militares vão fazer pelo mercado de títulos? Isso é, sabe, ridículo. Na verdade, guerra é tanto faz. Mas como eu disse, esses países, os Emirados, o Catar, a Arábia Saudita, o Kuwait, contribuem muito para a economia dos Estados Unidos. Eles mandam, sabe, mandaram trilhões e trilhões de dólares para lá. Não vai mais dinheiro. Na verdade, vai ser o contrário. E, se isso continuar, vai ficar muito pior. Então você tem o Japão, tem esses países, tem a China. Essa não é uma situação em que Trump possa vencer. O Irã fez sua pesquisa. Eles sabem o que está acontecendo. E os aliados do Irã estão preparados. A resistência no Iraque está preparada para a guerra. The resistance in Iraq is prepared for war. Yemen, they are hurting. O Iêmen está preparado, está prejudicando gravemente os sauditas. E isso não é uma boa notícia para os Estados Unidos. Esta não é uma situação que vai terminar bem. Não vai terminar bem para ninguém, Dani. Quer dizer, não é bom para ninguém, para os seus espectadores, para você, para mim. Isso não é uma boa notícia para o mundo. Mas Trump está fazendo isso por Netanyahu, está fazendo isso por Israel. Tudo isso é por causa do sionismo, toda a miséria que está sendo imposta. E não se trata só da energia. Algumas das consequências catastróficas vão levar tempo para ficar mais claras para nós, quando houver escassez de hélio, enxofre, produtos petroquímicos, GNL, fertilizantes, alumínio e todas aquelas outras coisas produzidas na região do Golfo Pérsico. In the Persian Gulf region. Those shortages are going to grow and grow and grow. Essas carências vão crescer, crescer e crescer. E se essa fase de guerra econômica começar, ela vai se intensificar, porque aquela quantidade limitada de combustível ou petróleo que passa pelo estreito não vai mais passar. E a quantidade limitada de seja lá o que for, hélio ou qualquer outra coisa, ou GNL, que passa por ali, também não vai mais passar. Então o ritmo disso vai aumentar e a crise vai ficar muito pior, muito mais rápido. E isso não é uma boa notícia para ninguém. Mas tudo em nome do sionismo, tudo em nome do genocídio em Gaza. Vamos sacrificar o mundo para que Netanyahu, seus pilotos e seus soldados possam atirar em crianças, bombardear crianças, deixar crianças passarem fome e se divertir. That is the Esse é o jeito do regime americano, temos que dizer.
É assim que vem sendo há muitos, muitos, muitos anos. E para encerrar nosso programa, acho que com uma nota mais leve, Mohammad Ghalibaf, presidente do parlamento, além de principal negociador e enviado à China, disse o seguinte: importar carne congelada para resolver os preços da carne? Tudo bem, isso talvez funcione. Mas qual é o plano para os títulos? Importar rendimentos congelados? Compradores de imóveis congelados para resolver a habitação? Salários congelados para resolver os salários? Uma política externa congelada produz uma economia congelada. A única coisa que ainda se move, o bumerangue iraniano. E aqui você vê o meme, a operação econômica mais devastadora de todas, voltando direto para quem a lançou. Antes de encerrarmos a transmissão, algum comentário final? Not really, just Na verdade, não. yeah, the Iranians are going Só, to react os iranianos vão reagir muito rapidamente, de forma muito decisiva. Mas ainda assim, temos sempre que lembrar da Palestina. Temos que lembrar de Gaza. Temos que lembrar das crianças que estão sendo mortas todos os dias, que estão sendo deixadas passar fome, estão impedindo a entrada de medicamentos, de suprimentos alimentares adequados. Crianças com problemas graves não conseguem, elas estão sofrendo e morrendo por causa disso. Temos que reconstruir. O impulso foi destruído por causa da catástrofe no Egito, o Conselho da Paz, que destruiu o impulso que vinha crescendo em todo o mundo. Todos esses líderes que participaram são responsáveis. Havia um impulso crescendo em todo o mundo, especialmente depois das imagens daquelas crianças que estavam morrendo de fome. Quando aquelas imagens vieram à tona, o mundo ficou indignado. E em vez de aproveitarem esse impulso, esses governos foram lá, encobriram os crimes de Trump, ajudaram a criar um falso acordo de paz e destruíram esse impulso. Então todos nós temos que fazer o que pudermos. E espero veremos dias melhores pela frente. Eles virão. Mas o mundo vai ficar mais difícil, sem dúvida. Quero dizer, isso está claro. Mas espero que haja... Não tenho dúvida de que as coisas vão melhorar. À medida que o regime israelense se torna mais desprezado no mundo todo, e as pessoas reconhecem que Trump, Netanyahu e os sionistas estão dispostos a destruir a economia global, esse ódio vai aumentar. E isso ajudará a impulsionar, vai agir como um catalisador para a mudança. Muito bem dito. E esperamos que haja mais oportunidades para a resistência se aprofundar e seguir adiante rumo à vitória. Acho que essa é a esperança de todos nós que estamos assistindo a este programa. Professor Morandi, foi ótimo estar com você. Vamos encerrar por aqui. Clique no botão de curtir antes de sair. Obrigado a todos os moderadores, membros e a todo mundo que acompanhou hoje. Amanhã eu volto com nosso amigo Patrick Henningsen, à 13h, horário do leste dos Estados Unidos, no mesmo horário de hoje, 24 de agosto. Clique no botão de curtir antes de sair. Todas as formas de apoiar este programa estão na descrição do vídeo. Patreon, Substack e muito mais. Vejo vocês amanhã. Obrigado por este generoso superchat, Lake Vacuum. Vejo todos vocês amanhã. Tchau, tchau. Lake Vacuum. See you all tomorrow. Bye-bye.